Eterno, maravilhoso Deus, soberano Pai, meu Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos o Teu nome por esta riquíssima oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Podemos falar um pouco dos assuntos concernentes, Senhor, que o Teu Filho colocara para a gente conversar nesta noite. Espírito Santo, conceda a sabedoria necessária para nós. Tu sabes que nós não somos o dono da verdade, mas a Tua palavra é a verdade. Amém. Deus, abençoe Teus filhos nesta hora. É o que nós te pedimos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Teologando. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero agradecer a todos que têm apoiado o nosso canal, que têm deixado o seu like, que têm feito sua inscrição, compartilhado os nossos conteúdos. Isso nos ajuda a fazer mais conteúdos como esse. E peço a você aí que já deixe seu like aí nesse programa. Vai vir coisa boa aí, estou com 2 mestres aqui diante de mim. Antes de falar sobre esse tema que iremos falar nessa noite, já vou apresentá-los, Pastor Murilo e Pastor Nelson. Queria que vocês se apresentassem para nós e para os internautas. Olá, boa noite, Quero agradecer aqui o convite, de estar aqui essa noite. Sou pastor da comunidade Candeias, ali do bairro Primavera, é uma congregação do nosso bairro ali que fica próximo à Barra do Choça, Então estamos ali há quase 10 anos, Temos o nosso pastor presidente, pastor Henrique, e juntamente comigo, o pastor Nelson, que está ali conosco já um tempo de caminhada lá junto com a gente lá. Prazer estar com o Danilo aqui essa noite para a gente poder falar um pouquinho, sobre esse tema que ele vai anunciar daqui a pouquinho aqui. Sim. Pastor Nelson, faça uma apresentação para nós aí. Para nós é um motivo de alegria, pela primeira vez estar num estúdio igual esse aqui e acompanhando nosso irmão pastor Murilo. E aí a gente tá junto, Para nós é uma satisfação imensa, nós podemos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos outorgado, Amém. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação tê-los aqui presente comigo. Mandei a mensagem para o pastor e ele de imediato já deu o retorno, falou, vou levar mais um comigo, pastor Nelson, e assim só vai fazer com que enriqueça nosso bate-papo nessa noite. Eu agradeço a presença de vocês aqui, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém, amém. Hoje falaremos sobre um tema que é discutido até no próprio Congresso Nacional. Nosso tema hoje é família. Esse tema que para alguns é fácil, mas hoje em dia está causando tanta polêmica esse tema. E eu já quero de pronto já começar fazendo uma pergunta para vocês. Uma pergunta que relativamente é fácil, mas vamos ver o que vai gerar aqui nessa noite, O que é família? Aí vocês podem ver quem começa a falar, mas eu quero ver a opinião dos dois. Amém. Ô Danilo, pastor Murilo e Samuel, primeiro a gente tem que ter um conceito de família. O que é família? Família é a célula mãe, A célula mãe de uma sociedade, é o ponto central, da sociedade, porque é a base de tudo. É família, Então, o propósito de Deus para a humanidade não foi constituir igreja, foi constituir uma família, dotada de macho e fêmea e, segundo isso aí, seguir os seus preceitos, Sim. Então, família é a base da sociedade, é a célula mãe, a sociedade, a família bem estruturada, a sociedade vai bem. A família mal estruturada, infelizmente, às vezes as pessoas têm uma conotação errada de família, de educação de filhos, Por exemplo, a gente vê na cultura judaica que o judeu ele dava um valor imensurável à criação de filhos, Sim. Eu descobri esses dias na Bíblia, lá no Salmo 108, versículo 8, e fala lá que eles usavam até um bolinho melado no mel, segundo os historiadores, que quando eles colocavam os filhos na mesa para sentar, Você sabe que criança adora doce, imagina com mel. Então era uma forma deles poderem... Era o chama? Era o chama,
poder assim educá-los, porque você vê, na cultura deles, o filho judeu com 12 anos, eles já tem que dar na sinagoga com os 5 livros, o Pentateuco, né? 613 pontos da lei. Já era concluído com 12 anos, né? Já era concluído com 12 anos, então é o que hoje, né, na nossa cultura brasileira, infelizmente, entre aspas, né, muitos pais, eles jogam a criação de filhos ou para igreja ou para escola. Então, como é que essa sociedade, um filho, vai ser bem estruturado assim? Sim. Né? Porque o importante no Evangelho, Danilo, pastor, é conhecer o que é a verdade, né? Porque a verdade é que liberta. Verdade. Então, a partir do momento que nós somos libertos e às vezes nós fomos instruídos, né, numa cultura dos nossos pais, que não nos ensinaram perfeitamente, né, ensinaram nós a ser homem, honesto, não pegar nada de ninguém, mas não com princípios bíblicos, né? Porque o que cria filhos é princípios da palavra. Então, sim, hoje nós temos a deficiência muito grande na criação de filhos, né? Na criação de filhos, e por isso que nós vemos aí uma sociedade deturpada, não é verdade? Uma sociedade deturpada. Então, a família é a base de tudo. Pastor. Eu acho que família, assim, família é um projeto, como o pastor falou, um projeto de Deus, né? Família, assim, foi um projeto criado por Deus, né? Um projeto desenvolvido, criado e projetado por Deus, né? A família. Então, assim como o pastor Nelson estava relatando, uma família bem estruturada tem de ser uma sociedade bem estruturada, né? Quando a gente vê o pastor falando da cultura judaica, me faz lembrar, assim, um dos costumes da cultura judaica é sexta-feira sentar todos à mesa e o pai abençoar filho por filho, né? E todos reunidos, então, assim, para aquele jantar, para comer. Então, assim, você vê que eles cultivavam e permaneciam essa cultura de filho para filho, né? Passando de geração em geração. Né, esse costume da família estar reunida, todos juntos, né, de um papel bem definido. Então, os judeus têm um papel bem definido. Quem é o pai, qual o papel do pai, qual o papel da mãe, qual o papel do filho, né? Então, assim, eu digo que família, o conceito de família é um projeto de Deus, né? Um projeto que as pessoas dizem que a família está em falência. Não, o projeto de Deus é perfeito, né? Por mais que sofram ataques, querem modificar esse projeto, mas o projeto foi criado perfeito, né? E eu digo assim, no jardim, Deus viu que o Adão estava sozinho, né? Porque foi a criação toda perfeita, macho e fêmea, como o pastor falou, e aí criou Eva, uma adjuntora, uma companheira para, né, formar as famílias, né? Para poder dar início à família. Então, assim, foi gerado de Deus a família, gerado do Senhor. Então, assim, é um projeto perfeito. É um propósito dele. É um propósito dele. E tudo começa, né, na família. Começa. O pastor falou aí sobre instrução, né? Como o judeu já instruía seu filho desde pequeno, né? E 12 anos ele já estava pronto, né, para ir para a sociedade e mostrar todo o aprendizado que ele teve, né? Inclusive, Danilo, no contexto da sua conversa, sim, lá em Provérbios fala, né, que nós temos que instruir a criança no caminho, não o caminho. No quer dizer, ambos têm a responsabilidade, tanto o pai como a mãe. E às vezes a gente vê como se diz, uma mudança. Às vezes o cara deixa o filho só para a mãe, né? Então chega do trabalho e ele não procura saber o que o filho fez na escola, ou procura, você entendeu? E vice-versa, né? Pode ser que o pai é mais responsável pela criança, pela educação, né? Então, sim, sempre há essa, não digo na maioria dos casais, mas sempre vai existir assim, um esperando pelo outro, né? A gente fala aqui com o princípio bíblico. Então, com o princípio bíblico, a criança deve ser ensinada no caminho. Então, ambos têm a responsabilidade de educá-los. De educar. Sim, e vamos aprofundar mais sobre isso um pouco na frente. A gente vai voltar nesse ponto. O pastor Nelson está com uma camisa muito bonita aqui. Minha família é um presente de Deus. É um projeto de Deus. Tudo começa na família. Tudo começa na família. Então vamos para uma segunda pergunta.
A família hoje se define como uma instituição social. Sabemos que nós, como cristãos, temos a família como um projeto, uma instituição natural, constituída por Deus, e essa instituição tem um padrão. Mas hoje em dia se diz que a família é uma instituição social, formada com o tempo, sendo afetada historicamente, né, pela economia, e ela, então, sendo assim, ela pode ser modificada. Alguns padrões podem ser modificados. Vocês concordam com isso? Que a família é uma instituição social ou uma instituição natural? Minha opinião, Danilo, a família é uma instituição natural, criada por Deus, né? Criada por Deus, que não há como modificar esse padrão de Deus. Claro que a sociedade vem com o tempo querer modificar esses padrões, né? Mas se a gente vê como é que forma uma família, é um homem e uma mulher, um processo natural criado por Deus, né? Sim. Uma formação perfeita do homem com a mulher, para poder gerar os filhos, né? Para poder gerar uma sociedade. Então, assim, como eu mudo esse padrão e como é que eu vou gerar famílias se eu modifico esse padrão lá na frente, que a sociedade quer, questões políticas, questões sociais, de direitos, de dizer que pode modificar, mas o padrão que Deus cria é um padrão perfeito. Um homem que vem modificando esse papel, esse projeto de Deus. Só que para poder a família dar continuidade a uma sociedade, precisa ter o papel do homem e da mulher, né? Como é que a gente vai dar procedimento, né, uma nova geração, se não existe um padrão correto? Então, assim, como é que eu vou criar uma instituição diferente da que Deus criou? Então, assim, eu não vou ter o crescimento, né? Então, assim, claro que existe famílias que acontecem de mães solteiras, né, tá ali com o seu filho, mas foi uma situação que aconteceu, né, mas ela teve um pai, né, de avós criar os seus filhos, mas foi uma situação que aconteceu aquilo ali e tem um papel fundamental. Creio que essas mães que têm esse papel fundamental, ela vai instruir seus filhos dizendo, não, ó, você tem um pai, o pai pode estar lá visitando, então assim, tem um papel fundamental. Quando a gente pede a identidade do homem na família, a gente acaba desestruturando como é que essa instituição eu perco essa identidade de homem. O homem tem um papel paterno, né? O papel que ele vai gerar, né? A mulher, quer dizer, a mulher gera, mas assim, o homem tem esse papel, né, de estar junto com a mulher para poder dar continuidade na sociedade. Mas quando você perde esse papel de homem, do homem estar ali no meio da sociedade inserido para poder proteger, que eu digo assim, o papel do pai é proteger, ensinar, instruir seu filho, né? E o da mãe também junto ali de cuidar, né? De educar junto com seu pai. E como é que eu vou desenvolver esse padrão? Como é que o filho vai entender um projeto, uma família fora do padrão de um homem e de uma mulher, né? E onde a sociedade vem brigando muito de desinstituir dois papéis fundamentais, que é pai e mãe. Então, assim, como é que eu tenho? Se você for ver a genealogia de Jesus, existem famílias ali, né? Um homem e uma mulher que gerou, né, para poder chegar à linhagem de Jesus. Então, assim, olha só, a linhagem vai gerando de filho para filho, e vai falando os sobrenomes e vai falando os nomes para poder chegar à linhagem de Jesus. Então, assim, houve famílias para poder chegar àquela linhagem. Como é que eu quebro essa genealogia? Como é que eu quebro a história da família? Né? Eu tenho um sobrenome porque meus avós, meus bisavós se conheceram, então a gente chegou aqui, estamos aqui. E como é que eu modifico esse papel familiar hoje, né? Fora desse padrão bíblico, natural, né? Porque se eu desempenho um papel, a sociedade não. Eu tenho um papel fundamental, eu posso criar o meu filho num padrão fora do padrão bíblico, né? O que a gente vê muito hoje. Mas assim, como é que vai daí para frente se desenvolver? Como é que vai? Será que eu digo assim, tecnologia não? Será que a medicina vai suprir esse papel de você dar procedimento nessa sociedade? Então, assim, essa é a grande questão que fica em questão, né? Porque é um projeto perfeito que Deus criou. Sim. O senhor concorda, pastor Nelson? Plenamente. Né? É algo tão natural que, como diz, né, nós vamos ver muitos casos na Bíblia que transtornaram o valor da família, né? A gente vai
Quer dizer, cada um é dotado com livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é um direito de escolha de cada um, faz da vida do que quer, né? Cada um faça de cada vida o que quer. Se escolheu um caminho que não condiz com a palavra, então é a única coisa que Deus não vai interferir no livre-arbítrio. É isso, como não interferiu no livre-arbítrio de Adão, né? Ele deu uma ordem, mas Adão tinha um livre-arbítrio de escolher. Sim. Então, é um processo naturalmente, então a gente não pode ir muito como se diz, nós temos que educar os nossos filhos para que eles possam refletir a sua imagem na sociedade, né? Na comunidade em que vivemos. Sim. Agora, onde esse padrão começa? Porque, assim, será que podemos ter as famílias bíblicas como um exemplo? As famílias tradicionais bíblicas? Porque quando a gente vai ver algumas famílias ali, não tinha um padrão de marido e mulher apenas. Existia uns patriarcas lá que tinham suas concubinas, que tinha, né? Então, onde esse padrão começa? Começa com os patriarcas ali ou a gente tem que voltar no Éden para determinar que padrão é esse de família? É porque a queda do Éden, você vê que a natureza adâmica, todos nós herdamos, né, devido à queda. Agora também, Danilo, pastor Murilo e Samuel, existe algo muito importante na família que é o temor. O temor de Deus, né? Você vai ver uma família de Jó, no capítulo 1. Sim. Os filhos de Jó. Como que eram os filhos de Jó? Não queria saber de Deus. O que Jó fazia pelos filhos? Sacrificava em favor de cada um deles. Olha o valor de um pai. Né? O pai estava ali, ó, orando a Deus, né? Fazendo o sacrifício. Deus, eu faço esse sacrifício porque talvez um deles pecou contra ti. Olha eu. Então como se diz, o temor acima de tudo. E às vezes tem determinadas coisas na palavra que a gente vai observar que não teve um certo temor. Você vê, quando Salomão assume que Davi já estava um pouco velho, então Davi vai instruir Salomão a ser um homem. Sim. Né? Ser homem não é garantir as causas, ser homem é caráter. É caráter acima de tudo. Então aí é que às vezes as pessoas têm falhado nisso, no temor, né? De não apresentar aos filhos um Deus, e às vezes tem muitas, né, Dani? Tem muitas famílias que se dizem cristãs, mas apresentam um Deus de justiça, um Deus que mata, né? Apresenta para o filho, meu filho, se você não souber andar por esse caminho, Deus vai pesar a mão sobre ti. Sim. Né? Então você não vai nunca ver isso na Bíblia. Então, aí entra na distorção humana, né? Na mente humana que procurou atalhos, foi aquilo que o pastor falou aqui, a gente falou nos bastidores, Sim, alguma coisa sobre isso. Seria isso, pastor? Assim, eu digo, Deus é um Deus de princípio, né? Quando a gente vai lá em Gênesis, Deus criou um homem e a mulher, Ele não criou um homem e duas mulheres, né? Você vê que Deus cria o padrão perfeito, né? O homem que começa a modificar, os patriarcas e suas esposas, as prometidas, assim, uns por serem estéril procura, né, os atalhos para poder, não estou conseguindo engravidar, traz uma concubina para poder, né, fazer esse meu papel. Mas Deus é um Deus de princípio, né? Quando a gente vai ver o princípio, Deus criou um homem e a mulher, né? Um casal, Ele não criou vários. Então, assim... Eu abri até o texto aqui de Mateus, quando os fariseus querem testar Jesus, né? E Jesus diz ali, e eles perguntam se é lícito, né, dar o divórcio. Dar o divórcio. E Jesus responde no capítulo 19, versículo 4. Não leste que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Esse é o padrão, né? É o princípio. O princípio, você não pode quebrar o princípio de Deus. Ele fez o homem e a mulher. Então, assim, você vê que o divórcio é criado um atalho que um homem criou, né? Um homem criou. Então, assim, eles vão questionar nesse texto a questão de Moisés, né? Eles vão dizer da carta de divórcio. Então, assim, da carta de divórcio, Deus vai falar do princípio. E a própria palavra diz, a própria Bíblia diz que no princípio não era assim. No princípio. Assim. Quando Deus criou, né?
Então Sim. Deus é um Deus de princípios. É assim, um homem que quebra os precedentes de Deus, assim, por que eu estou quebrando esse princípio? Então assim, Deus estabeleceu uma coisa, o homem foi criando os atalhos para poder facilitar, né, para poder chegar mais rápido na promessa, não tem como, né? E aqui no texto vai dizer que é por causa da dureza do coração do homem, né? Que Moisés concedeu, né, a carta de divórcio. Porque a gente tem um coração duro, realmente. Muitas vezes a gente, ao invés de ter uma palavra pacificadora, a gente complica mais as coisas. Porque queremos andar pelos nossos próprios conceitos. Porque, Danilo, a respeito do matrimônio, Deus luta pelo matrimônio. A própria palavra de Deus diz que o que Deus ajunta, o próprio Cristo falou aí no Novo Testamento, né? O que Deus ajuntou, não separa o homem. Ou seja, Deus ajuntou. Agora, como se diz, há casos e casos, né? Há casos, como nós fomos citar, você citou no início, sobre uma mulher, né? Que talvez até convive, como diz, bem dentro da igreja, mas no lar... Então vou provocar aqui. Vamos colocar um pouco de pimenta nessa discussão. O que Deus uniu não separa o homem, né? Mesmo sendo então essa instituição natural criada por Deus com padrão, a família consegue cumprir esse papel social. Temos tido famílias que refletem na sociedade uma boa convivência, porque assim, eu vou dizer o que eu cresci praticamente na igreja. Sim. Nasci no berço cristão. Cristão era a marca. Berço cristão. E aquela questão... Porque às vezes também, voltando à sua conversa... Sim, né? pode falar. A gente vai interferindo com mais sábio para a gente aprender, né? Sim. Porque o princípio não é criar na igreja. O princípio é criar na casa, né? Igreja é bom, um ambiente muito bom. Mas o princípio de Deus é criar em casa. E é justamente isso que a gente vai falar. Porque o que acontece? Muitas vezes na igreja existe um estereótipo. Né? E era outra pergunta que eu vou fazer, mas a gente vai juntar essas duas perguntas e a gente vai fazer. Porque assim, muitas vezes existe uma vida na igreja, acaba sendo uma vida dúbia. Em casa é uma coisa, aquele cara que lá fora, ele com os amigos do futebol é o cara mais legal possível, mas chega em casa, ele é rude, ele agride a mulher, mas domingo à noite ele tá com dado a mão a essa sua esposa. Essa esposa, cansada de apanhar, chega em um gabinete pastoral. Eu tô aqui com 2 pastores, né, na minha frente, que eu com certeza eu já pode ter recebido esse tipo de atendimento. E ela pergunta e ela relata para esse pastor que o seu marido, que ela sofre agressão. Como o pastor reage nessa hora? Fala que o divórcio é algo que Deus repudia? Ou fala para essa mulher, vai lá e denuncie? Ou separa desse cara. Esse cara te agride. Como seria a reação de um pastor nesse momento? Pastor Nelson, quer começar? Danilo colocou situação. Pastor Nelson, deu porque às vezes também é como se diz, né? Casos e casos. Tem coisas que a mulher sábia, ela vai edificar, não na base da violência, né? É igualmente o ensino de uma criança. A Bíblia fala que nós temos que fustigar com a vara, mas não espancá-la a tal ponto de violentá-la, então que isso aí dá cadeia, né? Sim. Mas o bom é aconselhamento. Então, se às vezes o conselho não está dando resultado, como se diz, existe a lei que protege a mulher. Né? Existe a lei que protege a mulher, a lei Maria da Penha, né? Porque senão a gente vai acabar assim, o agressor vai estar ali e existe né, assim, eu acho que tem que ser cumprida a lei, vai depender da situação, né? Eu acho que tem que ter uma intervenção, claro que tem todos os meios, mas é como o pastor falou, se chegar um momento a gente vai ter que intervir, porque assim, nenhuma mulher vai ficar sendo agredida, sofrendo aquela situação, porque ali também é uma situação que vai desmoronando a família, né? O camarada então vive de aparência, ele está lá na igreja, né? Está lá servindo ao Senhor, glorificando, mas a sua casa sua casa está sendo, eu digo que ele construiu o alicerce
num terreno de areia, né? Areia. E a Bíblia vai dizer, quando Jesus conta aquela parábola para você fundamentar a sua casa num bom alicerce, essa é a questão. Não adianta. A igreja é a continuidade, mas eu acho que a igreja começa dentro de sua casa, né? A igreja vai começar lá, porque você ali é uma família que você está ali cultuando também ao Senhor, né? O seu lar, o seu leito é um lugar sagrado, né? Então, assim, eu digo assim, começa dentro do seu lar. Então, se a gente não ensina, não educa nossos filhos, e saber que a mesa é um lugar de comunhão, né? Que o quarto da esposa e do marido é um lugar, né? Que ali ali também você está ali um lugar de santificação ao Senhor, né? Um lugar também que você vai estar ali. Então, o seu lar é para adorar o Senhor. Então, assim, respondendo a pergunta, uma família desestruturada, ela não tem como modificar uma sociedade, né? Por mais que a gente diga assim, os números de cristãos vêm crescendo, né? A gente tem uma população que eu acho que do 2000 ou 99 cresceu muito, né? O número de cristãos no Brasil. Hoje 87% dos brasileiros se declaram cristãos. Quando eu falo cristãos, não só evangélicos, né? Mas católicos, espíritas, né? Se declaram cristãos. Com isso era para a gente ter uma sociedade com menos corrupção, menos injustiças, mas às vezes as pessoas estão declarando só pelos lábios, né, o Senhor, mas realmente o Senhor não entrou para fazer morada e não entrou para poder modificar a vida daquela pessoa, né? Porque se realmente há um encontro, eu digo assim, às vezes a gente tem um encontro com Jesus por emoção, né, de você ir lá na frente, foi muito bom o culto, uma palavra abençoada, mas ali não houve uma transformação, né? Que eu digo assim, no Éden houve o quê? Uma degeneração, né? Uma deformação, né? Na cruz, Jesus fala o quê? De uma transformação, né? De uma libertação, né? Então, assim, a gente, lá no Éden, houve o pecado, deformação, mas na cruz de Cristo houve a transformação. Então, assim, se Ele transformou, essa transformação precisa alcançar o meu lar, a minha vida, né? Os meus filhos. Então, é isso que eu digo, para ter uma sociedade estruturada, precisa realmente ter uma família estruturada, né? Para a gente poder caminhar de uma forma diferente. Mas se há uma desestruturação, que não era para acontecer, né? Era para a gente ter uma sociedade, como a gente diz assim, muito mais justa, menos corrupta. Mas assim, eu digo que a justiça, a corrupção, vem do pai ensinar. Meu filho, ó, isso aqui se você pegar, se você pegar o que não é seu, é roubo, se você fizer isso aqui. Mas a gente às vezes tem uma concepção de jeitinho brasileiro, o cara sonegar o imposto de renda, vender sem nota, ele está sendo corrupto da mesma forma, só que a gente vê né, o Brasil de uma forma diferente. Cortar a fila, né? Cortar fila, né? Você não. O jeitinho, o cara te deu o troco errado, você não devolve ali, você quer ganhar em cima daquilo ali. Então, assim, tudo isso é corrupção, né? Seu filho vendo você levando vantagem naquilo ali, tá errado. Não, ó, isso aqui não é meu, isso aqui é assim, eu tô te devolvendo. Então, assim, a gente tem maneiras que a gente conduz, mas assim, eu digo assim, você tá numa via, você entra numa contramão, você tá, né, transgredindo a lei. Né, transgredindo a lei. E aí, como é que eu vou ensinar meu filho o que é certo? Quem nunca fez? Atira a primeira vez. Pastor Nelson, alguma consideração a respeito? Eu acho que, Danilo, o pastor e Samuel, eu sei que existem muitas igrejas que têm trabalhado com temas do sim. Do sim casamento, né? Sim. Trabalhar com a mocidade, com os jovens. Por que não um certo preparo antes do sim? Interessante o que o senhor falou aí, pastor. Eu tenho pensado nisso muito, porque quando eu estava pensando a respeito desse assunto, divórcio, eu falei que a gente tenta tratar os sintomas, né? Mas a doença não. Porque assim, deveria ter curso para jovens. Sim. Né? Ensinando a se relacionarem até. Porque tem cara que não gosta, ou uma menina que não gosta daquele cara que é mimado pela mãe, mas está namorando com o cara e vai casar com esse cara, aí quando chegar lá, vai separar. Mas ela viu isso antes do namoro. Então por que não há uma instrução? Para que não haja o divórcio. Antes que aconteça um mal maior, né? E essa preparação seja remediada. Hoje lá na sede, assim, com a vinda do pastor Everton, a gente tem um Ministério da Família que eles trabalham com isso, né? Eu estava vendo até uma postagem dele trabalhando com os noivos, porque às vezes a gente só quer falar as coisas boas do casamento, mas eu acho que tem que ser relatado tudo, né? Porque a gente às vezes
vamos fantasiar um casamento perfeito de príncipe e princesa. Não, ali tem que ser tratado assuntos, porque quando você casa são temperamentos, né, são vidas diferentes, então aquela união, uma só carne. Então, assim, e é muito bom isso aqui, eu falando com o pastor Everton, que é um curso interessante, essa preparação para a pessoa dar esse segundo passo do casamento, mas já sabendo mais ou menos como é a vida, uma instrução para a gente realmente entender. Porque quando essa pessoa chegar lá, ela não vai separar por qualquer motivo. Ou qualquer motivo. Quando eu coloquei a violência contra a mulher, porque muitas vezes a gente acha que isso não acontece dentro da igreja. A gente acha que acontece só lá fora. Mas essa violência acaba não sendo qualquer motivo. É algo grave. É algo de polícia. Sim. É algo que tem que ser tratado, é algo que tem que ser visto também. Então, nessa sociedade, como igreja, a gente também tem que estar com os olhos abertos para essas questões. E assim, a violência, desculpa pastor, a violência não é só uma agressão física, você tem vários tipos, né? Você pode, né, violar, prender uma mulher dentro do lar, você pode ter uma pressão psicológica em cima dela, você pode, né, ter vários casos, às vezes não é só agressão física, você pode estar agredindo uma parte psicológica dela ali, né, destratando ou prendendo. Tem gente que pensa que casou, a mulher, eu sou o dono dela, não vai poder fazer mais nada, né? Então, é o homem das cavernas. Vou trancafiar ela aqui dentro do lar, então assim, ela virou minha prisioneira. Então assim, eu não tô agredindo ela, mas assim, eu tô reprimindo ela, tô prendendo ela, então assim, é outro tipo também de agressões que a gente às vezes, né, presencia também. Verdade. Porque às vezes também a igreja tem fugido do foco, né? Tem trazido coisas que, na realidade, não, como diz Jesus, né? Como diz Cristo, né? Por que não trazer esses assuntos à igreja, né? Debater muitos assuntos que muitas vezes a igreja está fora. E a igreja tem que estar envolvida em determinados assuntos da sociedade. E por que não trazer esses assuntos para a igreja? Verdade. Muito, muito interessante isso, porque você não vai abalar a estrutura espiritual da igreja. A igreja, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós somos igreja, temos a maturidade suficiente, né? Trazer pessoas especializadas para tratar de assuntos específicos, né? Que aí a igreja se torna cada vez mais forte. Amém. Lembrando que o podcast Bem Conversado e o Teologando tem os patrocínios de Ramos Aliança, Race Serviço Automotivo e Best Coffee, o melhor café da cidade. Vamos para mais uma pergunta que queria fazer para vocês, pastores e teólogos. É uma honra, né, tê-los aqui conosco nessa noite e eu me sinto honrado de ter pessoas de tanto conhecimento. Existe uma briga legislativa a respeito de leis e estatutos que protegem a família. E de alguma maneira prejudica a família também. Os senhores acham que esses impasses e essas discussões têm algum efeito efetivo e benéfico para a família ou não passa apenas de discussões partidárias e interesses políticos? Meu pastor entra e depois eu dou um retoque. Eu acho que assim, o maior interesse, eu vejo um interesse político muito grande, né, de modificar a família, de modificar, né, esse estado natural que a gente estava falando aqui da família. Então eu vejo um interesse muito grande. Quando há um debate de você, como a gente falou, tirar o nome pai, né, como aquele que está ali no seu lar, tirar o nome mãe. Então assim, eu estou apagando a identidade, desculpa a palavra certa, eu estou apagando a identidade da criação da família. Então assim, dessa distorção, né, desses aditivos que querem colocar ou modificar. Então assim, o pai sempre será pai, mãe sempre será mãe. Então assim, mas existe uma questão política e se você desestrutura, você com a massa, se você consegue modificar, né, a sociedade, então assim, há um desastre muito grande, né? Então assim, há uma guerra política, há uma guerra espiritual muito grande. Então assim, a gente vê a montagem do mundo, como é que eu vou desconfigurar, como é que eu vou enfraquecer uma sociedade, destruindo a família, né? Aqueles princípios, os valores, né, que Deus criou. Então assim, se eu começo a minar a fortaleza que é a família, que é o projeto de Deus, eu começo a destruir a sociedade. Então ela perde os valores, né? Quando a gente vai para Sodoma e Gomorra, que
que acontece aquele fato de Deus destruir, você vê que a abominação, o pecado tomava conta, né? A distorção tomava conta daquela sociedade. Então, Deus agiu, né, com sua justiça naquele momento. Mas para você ver que há uma distorção, não é, a gente vai dizer a questão de querer destruir a família da agora, não. Você vê que é bíblico, né? Desde quando a criação lá no Éden, que aconteceu o pecado, então assim, a família vem se estruturando, né? Mas há um movimento em volta para a destruturação da família, né? Por interesses, né? Por tudo estar cooperando para a volta de Cristo, né? E eu falo assim, quando eu falo família, eu lembro muito de Jesus, porque Jesus vai falar o quê? Ele é o noivo que vem buscar a noiva, né? Fala de uma família, que ele vem buscar essa família dele, né? Que a gente vai realmente morar com ele. Então assim, como é que eu vou distorcer? Tirando os princípios, tirando a verdade do coração da sociedade, né? Minando a sociedade, dizendo, não, existem outras verdades. Então, assim, hoje vivemos um tempo que o certo virou errado e o errado virou certo. Então, assim, e agora? Como será essa geração? Como vamos criar os nossos filhos? E a gente precisa blindar, né? Porque, assim, pode chegar o seu filho no colégio e ter um princípio diferente do que você ensina. Mas você como pai, você está dizendo, não, meu filho, vai existir esse princípio, mas você entende que a verdade é essa, é soberana, a verdade que Deus nos ensinou. Então a gente vai ter que capacitar, ensinar e instruir, como o pastor Nelson falou, no caminho. Porque eu digo assim, quando a semente é semeada no nosso filho, eu acho que aquela semente vai ficar ali, né? Então a semente bem cultivada, então assim, a gente vai precisar estar munido muito grande, né? Porque como vai acontecer essa distorção? Dessa forma, né? Os favorecimentos, o ganha-ganha político para poder realmente destruturar esse projeto. Né? Se eu tiro o nome de pai, tiro o nome de mãe, então assim, família pode ser um ajuntamento de qualquer pessoa que vai virar ali uma família, né? Se juntou várias pessoas, não, ali é uma família. Não, né? Existem os princípios que devem ser seguidos. O senhor falou aí a respeito do lado contrário. Desses estatutos e essas leis que querem mudar alguns padrões. Mas também não chega a ser da outra parte que quer que a família continue, que seja uma família tradicional. Não tem aí também um interesse político a respeito? E não apenas eles querem realmente proteger a família, mas o interesse é só político? Creio que sim, mas assim, é um princípio que, claro que existem pessoas, eu digo assim, somos seres políticos, né? Então, assim, existem pessoas ali que estão brigando por princípios verdadeiros e existem pessoas brigando por princípio, pelo poder, né, de estar ali no meio partidário, de estar conquistando votos, que realmente não são o interesse que seja prevalecido da família ali, né? Mas eu creio que tem pessoas ali que realmente existe o interesse da família, né? Que a família é um patrimônio que Deus criou. Então, assim, eu creio que existe pessoas ali que realmente... Mas existe também o outro lado, pessoas que se dizem, sim, que aproveitam por a gente ter um número de cristãos, como a gente falou aqui, né, grande no Brasil, dizendo, não, eu protejo a família, mas a gente sabe que os interesses são outros ali, né? De surfar nessa maré de se eleger, de ganhar voto nesse contexto. Muitos partidos... nesse ano que estamos vivendo, se valem, né, desse tema para se promoverem. Sim. E aí, muitas vezes não querem realmente, né, vivem de fachada ali, dizendo que querem proteger a família, mas o interesse maior é político. E sobre as leis também, eles elaboram leis que tiram a autoridade dos pais. Né? Quantas vezes nós aqui, nossos pais nos bateram com fedegos e pó de fedegos? Não só foi uma vez. Né? Mas isso nunca tirou, né? Isso só fez moldar o nosso caráter, né? Para enfrentar uma sociedade como diz. Nossos pais não instruíram nós. Os meus pais nunca apesar de eles não serem cristãos, né? Porque todo mundo é evangélico. Evangélico virou moda. Hoje é moda. O mundo gospel virou moda, então todo mundo é. Mas só Jesus sabe os que são deles. Né? Lá na carta a Timóteo, Paulo escreve para Timóteo dizendo, eu sei quem são os meus. Deus conhece os seus. Então, a gente vive em meio de uma sociedade onde vem leis que tiram justamente a autoridade dos pais sobre os filhos. Uma criança mesmo já vai falar, se você me bater,
Já avisa o pai, ó. Já avisa assim. Não me bata não, que eu sei onde eu vou. Então, quebram totalmente o preceito, né? Existe uma ação maligna Exato. nessas questões de Sim. operando nesses políticos Sim. que estão possuídos. E muitas vezes quando a gente fala de possuído, a gente acha só com espíritos imundos, mas existe potestades e dominadores do mal que atuam nessas lideranças. E outra, Danilo, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então você vai ver no sistema, em todos os sistemas você vai ver uma infiltração de uma determinada coisa do inimigo. Né? Você Sim. pode observar mesmo. Eu digo que é uma militância, né? E como a gente milita para poder falar de Cristo, levanta a bandeira de Cristo, né? O inimigo também trabalha para poder, né, militar contra o que a gente fala, o que a gente prega, o que a gente, né, vive. Então, assim, existem essas duas frentes. Não tem para onde a gente, né, correr. Existe a frente que está militando para poder realmente apresentar o Cristo, mas existe também o outro lado que milita contrário ao que é de Cristo, né? Sim. Aí vocês têm uma observância, né? Às vezes o pastor Deus convoca ele para ser um pastor. Mas ele sai do seu propósito para ir ser político. Então, eu analiso pelo seguinte, ó. Eu faço essa mera observação. Chamado pastor é para cuidar de gente. Chamado político, Deus já tem o seu chamado para política. Não precisa o cara largar o chamado ministerial para ir para um chamado em que pode não dar certo. Sim. Porque lá você vai ver um sistema totalmente adverso, né? Às vezes as pessoas pegam José do Egito e trazem para esse contexto. Ah, mas você é igual a José. Mas, rapaz, Sim. José era José. Ele tinha uma missão a cumprir. Tinha uma missão. Não é não? Tinha uma missão. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, né? Verdade. Quer dizer, é aberto para todo mundo ir. Mas o cara tem que ir preparado. É igual um filho para enfrentar uma faculdade, ele tem que ser preparado. Porque numa universidade ele vai encontrar ensinamentos totalmente adversos da Bíblia. Né? E aí volta naquilo que o senhor falou no início, sobre a instrução que é dada, desde do menino pequeno, né? E ele é instruído. Quando ele chegar lá na faculdade, ele já vai ter uma base que firme e não vai ser abalada. E também, né, a gente pode observar na Bíblia que também, se nós formos voltar, a Bíblia é atualizada, né? Sempre vai ser atualizada. Naqueles contextos de Paulo, sempre também existia isso. Mas o que Paulo orientou a Timóteo? Meu filho, tu que sabes as sagradas letras, desde a sua infância, né? Através da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, prossiga. Ser exemplo dos fiéis, ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato. Então é isso que a Bíblia nos instrui a fazer, né? Então, sim, às vezes tem, como eu já disse, tem assuntos que a gente tem que trazer para a igreja para haver um debate, né? Uma conversa amigável, né, pastor? Que isso aí não vai... Tem determinados assuntos, Danilo e Samuel e pastor, que não vai influir na espiritualidade da pessoa. Mas é importante você preparar mesmo para você observar o que está acontecendo. No nosso meio a gente cria tabus e a gente não quer quebrar, ultrapassar esses tabus, né? É criado um tabu e muitas vezes a gente não fala sobre sexualidade, não fala sobre divórcio, foi aquilo que a gente falou aqui, e sobre outros determinados assuntos que a gente fica meio com o pé atrás, achando se falar é pecado. E aí, quando esse adolescente, essa criança, chega na escola, chega na faculdade, lá se fala de tudo. Então. E na igreja não fala nada. E aí você tem que estar preparado para, né? Aí você não prepara seu jovem, não prepara o seu adolescente. Não prepara. E quando chega lá, ele é bombardeado. Exato. Então a igreja ela tem que abrir os olhos com relação a isso, porque a gente pode estar instruindo uma geração, igualmente uma geração lá em Juízes 2:20. Teve uma geração lá que não conheceu a Deus. E às vezes essa geração também pode correr esse mesmo perigo, pode, né? Sim. Então cabe a nós acender uma luz vermelha e trazer esses assuntos, né? Verdade. É de consenso nosso aqui, acordo, sabemos que a família
ela tem um papel importante na sociedade. Não há como se falar em uma sociedade bem estruturada sem falar também em uma família bem estruturada. Porque antes desse indivíduo fazer parte de uma sociedade, ele faz parte de uma família. Então, qual os impactos que uma família desestruturada, um indivíduo que faz parte de uma família assim, pode causar à sociedade? Eu vou falar relatando assim um testemunho, né? A gente trabalha com uma comunidade, assim, no começo a gente viu muitas famílias estruturadas por motivos, às vezes vem de várias separações, de um apoio, de não um apoio de um pai. Então, assim, essa desestrutura acaba acarretando uma sociedade. Um exemplo, você tem filhos que podem pegar a veia de uma criminalidade, filhos revoltados, né? Então, assim, a gente estava inserido no começo de vendo várias situações desse aqui, de uma família meio perdida, que pais e mães se juntaram, teve 3 filhos de um casamento, 3 filhos de outro, e junta aquela família toda e perde aquela instrução, né? E aí você acaba desestruturando injustiças, você acaba crescendo uma criminalidade, você acaba crescendo a questão da educação, que muitas jovens deixaram de estudar para poder seguir o que viu a mãe engravidando cedo e tendo vários filhos. Então, assim, uma família desestruturada, assim, vai acarretar vários danos para a sociedade, né? Então, assim, aí você vê que a desestrutura, que o pecado vai acontecer, de uma desestrutura familiar. O que é que vai acontecer? Você vai criar filhos que não vão ser tementes a Deus, que vão ter facilidades ali, né? Filhos que vão seguir exemplos dos pais. Não, meu pai bebe aqui, então tem que seguir aqui. Ou meu padrasto bebe, aí você vê padrastos abusando sexualmente filhos. Então, assim, diga assim, vou dizer, um câncer muito grande quando você pega uma família, várias famílias estruturadas. E aí você tem que trazer para o contexto e dizer, não, Jesus pode mudar, né? Mas quais são os padrões de Deus, quais são os valores de Deus, e começar a ensinar aquela criança, aquele jovem. Eu recordo de uma situação de um jovem, logo quando a gente começou lá na comunidade, que a gente visitou aquele jovem, e assim, a gente entrou no lar, aí ele falou, tio, deixa eu fazer uma limpeza aqui rapidinho, porque a mãe dele estava drogada numa sala, o padrasto em outra, e assim, e aquele menino de 7 anos, vivendo naquele lar corrompido, começou a ir para a igreja, né? E aquele menino começou a ouvir a palavra de Deus. Então, assim, através daquela criança, começou a vir o quê? A salvação para aquela família. Mas uma família que eu pude vivenciar, um pai drogado, uma mãe drogada, era um ponto de tráfico lá naquele lar, né? E para a honra e glória do Senhor foi modificado aquele lar, porque o evangelho veio através de uma criança. Então, assim, um lar estruturado, a gente abre para uma sociedade vários danos, né? Não só a questão das drogas, mas você pode ter a corrupção de criar filhos fora de um sistema correto, né? De você criar uma sociedade que não tem um conhecimento da educação, né? Então tudo isso é uma desestrutura, acho que é um dano muito grande para a sociedade. Aí você tem, através de uns trabalhos socioeducativos, a gente abriu muita igreja lá no começo para alguns esportes, porque você atrai essa criançada que tem esse tempo ocioso para a igreja e começa a ensinar. E o esporte já tem uma educação, né? Lá a gente trabalhava muito com judô e jiu-jitsu, são esportes que realmente prezam pela disciplina, né? E muitas vezes essa família desestruturada não tem essa disciplina com seus filhos, né? São filhos que a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar e ficam ali o dia todo na rua. Então, assim, imagina. A deriva da internet, a deriva da televisão. Televisão, facilidade hoje com tudo. Então, assim, hoje, infelizmente, né, a tecnologia, de um ponto positivo, contribuiu para a gente para encurtar muitas coisas, mas também, por outro ponto, né, trouxe essa facilidade, essa janela aberta para a sociedade. Esse perigo, né? Não se brinca mais com os filhos, não solta pipa, não se joga mais peão. Não tem mais. A gente deixa isso na função da internet. Quando o menino tá chorando, a pessoa pega lá um desenho bonitinho, galinha pintadinha, uma coisa desse tipo, e coloca lá para o menino assistir para o menino parar de perturbar. Ô Danilo, eu lembro quando a gente jogava bola na rua, o famoso golzinho, né, que vinha os dedos tudo fechado, rasgado, machucado, chegava em casa com aquele altas topadas. Mas assim, a gente, era uma coisa tão legal, né, de você... A gente era feliz e não sabia. De empinar pipa, jogar gude. Hoje você fala assim, a criançada não sabe o que é empinar pipa, jogar gude. Então, assim,
a gente vivenciava aqueles momentos de criança. E hoje não, hoje você pode ver, como você relatou, a internet tirou. Essa questão de socializar com o próximo, né? Você encurtou. Então, assim, é uma coisa que precisamos resgatar também na nossa família. Verdade. Pastor Nelson, o senhor queria falar alguma coisa a respeito? Também, né, que a instrução ela tem que vir das portas, né? Porque se nós instruirmos da nossa casa, com certeza eles não poderão, pode até acontecer, né? Que a gente não tem a onisciência que Deus tem, né? Mas eles vão sair da porta para fora instruídos. Porque se nós não instruirmos, o perigo a sociedade vai instruir de uma forma diferente. E todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso, perigosíssimo, né? Então há casos também que as crianças elas residem, né, moram num habitat onde os pais são alcoólatras. Eu conheço uma família, o pastor também conhece. Não vamos citar nome que não convém citar. Mas graças a Deus todos os filhos não entraram pelo caminho do alcoolismo. Todos servem a Deus. Amém. Isso eu glorifico a Deus porque nenhum deles se perdeu. Você entendeu? Sim. Então há casos e casos, né? E aí a instrução, bom, às vezes a pessoa, os pais também, ela tem que procurar um jeito também de procurar aprender, né? De ser instruídos na palavra. Às vezes também, Danilo, pastor e Samuel, às vezes tem pais que tiram até o prazer do filho e a igreja, porque eles não vão. Como é que esse filho vai ter o prazer de estar ali? Sendo seu pai um modelo. Se os próprios não vão, né? Tem pais que mandam o filho para a escola dominical, mas não vai não. Ele vai bater o babinha. Jogar bola. E eu costumo dizer que o exemplo arrasta, né? Exato. Arrasta pessoas, instrui. Muito melhor do que você falar. Verdade. Né? Então, como ser esse agente de transformação na sociedade? Já que a família desestruturada desestrutura uma sociedade. Mas a família bem estruturada estrutura. Nós, como cristãos, como estamos passando isso para os liderados, vocês como pastores, para que possamos ser agentes de transformação. Como ser esse agente de transformação? Eu acho que assim, você falou uma coisa interessante, né? Que o exemplo arrasta, né? Então assim, uma família bem estruturada, os filhos vão arrastar exemplos na faculdade, né? De quem é Cristo, né? Enquanto grande parte vai estar ali seguindo outras coisas, mas tem grande parte que vai estar seguindo o que é correto, o que é Cristo. Assim, eu digo que uma família bem estruturada, ela pode mudar a educação, ela pode mudar a situação de uma localidade, ela pode mudar, né, a situação de um bairro, de uma cidade, né? Então assim, eu acho que uma família bem estruturada é isso. Eu digo assim, quando uma pessoa governa pelos princípios de Deus, as coisas fluem, né? O pastor falou sobre José, né? Então assim, o Egito teve a liderança de um homem de Deus colocado ali. Então assim, as coisas fluíram na organização, num tempo de vacas magras, de vacas gordas. Então assim, houve uma administração de uma família cristã. E eu digo assim, que uma família ela pode marcar uma sociedade, né? Ela tem esse poder de transformar a vida do próximo. Eu digo assim, imagine hoje a gente aqui em Vitória da Conquista, todas as igrejas se levantassem. Quantos centros de recuperação as igrejas juntas poderiam construir para restaurar famílias, né, que a gente vê? Então, assim, eu acho que falta esse ajuste de ter essa união, de estar mais próximo, né, das igrejas não entender que uma não compete com a outra. Precisa estar mais unida para poder resgatar mais o próximo. Tem mais colégios evangélicos, né? Tem mais ambiente evangélico para as pessoas realmente, não, eu vou naquele ambiente porque, né, aquele ambiente, e as pessoas conhecerem aquele ambiente também, e vai ver as pessoas como são, que às vezes tem um paradigma que pensa que o cristão tem uma vida totalmente diferente, né? Assim, a gente está inserido no mundo, a gente é igual ao próximo, mas assim, como é que eu vou marcar a vida do meu próximo? Pelas atitudes, né? Pelo meu caráter. Então assim, tudo isso a gente é avaliado. Então se eu caminho de uma forma que não condiz ao Senhor, eu não estou dando exemplo.
Verdade. Né? E Cristo dava exemplo. A multidão seguia, um seguiu por causa do milagre, outro seguiu por causa da coisa, mas as pessoas que estavam próximas seguiam pelo exemplo do conhecimento, de que ele falava de Deus. Então, assim, arrastar essa multidão e dizer que o Evangelho transforma, que Cristo transforma, né? Por isso que eu digo que a igreja é um lugar de imperfeitos. Você entra lá, né? A melhor placa diz lugar de homens imperfeitos. É a igreja. Sim. A igreja tem um poder de restaurar, a família tem um poder de restaurar. Esses pequenos grupos que às vezes fazem que você abre seu lar para pessoas. Quantas pessoas estão precisando conversar, se desabafar, e às vezes ali é esse agente de transformação que vai entrar, né, de você ver um povo acolhedor. É esse o poder da transformação, uma família realmente que é militante de Cristo, que realmente entende quais são os princípios de Cristo. Porque a gente volta para uma pergunta que foi feita no início, e a gente falou a família cumprindo o seu papel social, mas a igreja, a instituição religiosa, é composta de famílias. E a gente tem que cumprir esse papel social, como o senhor falou, escolas, né, institutos, que a igreja poderia estar na frente cumprindo também esse papel social. Porque quando a gente fala igreja e instituição religiosa, a gente pensa só naquele pessoal reunindo no domingo à noite, louvando a Deus e cantando. Mas a gente esquece de ser relevante na segunda-feira, na terça-feira, né, na escola, na faculdade, sendo esse agente de transformação lá. Porque é muito fácil ser dentro da igreja ali, vestir aquela roupa de domingo, passar aquele perfume e adorar. Verdade. Mas o cristão tem que ser esse agente lá fora. E outra, Danilo, a igreja é nossa casa. A igreja começa na nossa casa, Sim. não começa no templo, né? Nós somos o templo. Templo somos nós. Em 1 Coríntios 3,16 diz, né, que vós sois o templo de Deus, né? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, o pai, ele tem uma grande importância sobre isso. Porque o pai, Deus constituiu como cabeça da mulher. É a célula pensante da casa. A mulher, ela é muito assim, observadora, né? Ela tem a palavra certa na hora certa. Mas o pai, o homem, a figura do homem é o papel fundamental na educação dos filhos, né? Sim. Então, se nós, como igreja, como diz o pastor, né? O pastor já falando, e a igreja, você vai ver uma igreja começando em casa, né? Você vai ver com uma igreja apostólica começando na casa. A primeira igreja de Filipenses começou aonde? Na casa de Lídia. Ela abriu espaço para que os irmãos começassem a cultuar, né? Ambiente familiar. Ambiente familiar. Então, às vezes também, tudo bem que devido a essa pandemia desses 2 anos aí mas agora já está dando uma trégua, né? Então, está na hora também da igreja, as armas que Deus já deu à igreja, as armaduras. Está faltando nós nos dispor. Sim. E o poder da família, assim, eu digo assim, a família, ela tem que criar discípulos, né? Então, assim, o poder restaurador da família é você saber, porque a gente às vezes não tem paciência, você adota uma família, adota pessoas, que eu digo assim, a gente vive uma sociedade de órfãos, né? De não ter aquela figura do pai, quem é Deus. Então, assim, e a família tem esse poder, né? Os pais, as mães, né? De adotar essas pessoas que estão órfãos, que não sabem qual é o que é ter uma família de verdade, né? E trazer esses conceitos, esses valores de Deus. Então, assim, a gente não tem paciência porque acha que a transformação tem que ser muito rápida. E às vezes não. A transformação vai demorar um pouco, porque você está trazendo uma cultura. Imagine uma pessoa viveu em uma cultura a vida toda que ela achou que era certo, a mãe, né, tá junto, não é casado e se separou, é nova cultura. Aí você traz uma realidade nova, né, amor? O conceito é esse, então você vai implementar uma nova cultura para aquela pessoa. E uma cultura para ser implementada você vai ter que trabalhar, vai ter que ensinar, vai ter que cuidar, vai ter que amar, né? E assim, muitas pessoas não estão dispostas a liberar esse amor. E eu acho que o poder transformador da família é liberar o amor pro próximo. Sim. É igual uma casa de adobão, né? Né? Qual é o pior, né? Fazer uma casa começando do terreno do zero, ou derrubar uma casa e fazer outra. Né? Começando do zero é mais fácil, você tá com a planta na mão.
Terreno limpo, né? Depois que você for Cara, pensa aí. derrubar outra, vai dar mais trabalho. Então, às vezes também, Dani, dependendo das igrejas, né? Porque há igrejas que se preocupam com a palavra. E a palavra é essencial na igreja. É o ensino, né? É colocar as pessoas para aprender, para ser instruídas, para que elas possam, como se diz, ter maturidade para enfrentar os problemas lá de fora, né? Mas tem outras que não se preocupam com isso mais. Sim. E a preocupação de Cristo não foi pregar. A preocupação de Jesus foi colocar o povo assentado para Ensinar. né, ensinar e o povo aprender. Ensinar. É o que nós temos que fazer hoje nesses dias, né, que são difíceis. Verdade. Mas o povo de Deus é um povo inteligente. É o povo mais inteligente da face da terra, porque Deus nos concedeu o Espírito Santo, né? O sábio, a sabedoria. Então, para a gente adquirir, a gente tem que ir em busca, né? Verdade. Se a gente cruzar os braços, a gente não vai aprender. E a gente tem que correr para poder aprender e continuar. Né? Verdade. Infelizmente, estamos chegando ao final. Mas antes, você vai assistir um vídeo que vai passar. Se me permite, a senhora está bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York, O que está construindo a arca. esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria? Ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Em Mateus 22, a partir do versículo 36, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando se fala em próximo, se fala no nosso irmão, né? O ser humano, aquele que está ao nosso lado. Somos humanos e o nosso semelhante é humano também. Mas eu quero trazer algo mais próximo ainda, como a gente está falando de família. Não há como amar um lá de fora sem antes amar os nossos familiares. E tudo começa dentro da família, como a gente falou desde o início aqui. E eu escrevi uma frase que diz assim: a família é um quartel-general que nos prepara para o mundo. Nela aprendemos o que é amor, o que é ser altruísta e a nos relacionar com o próximo. Então tenha em sua família uma oportunidade que Deus concede de sermos melhores a cada dia. Amém. Queria deixar essa palavra para todos vocês que estão nos assistindo. O pastor abriu a Bíblia, eu creio que ele também quer falar um pouquinho. Aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 14. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome.
Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo e sempre. Amém. Essa é a minha palavra. Amém. Desde já agradeço essa oportunidade que foi nos concedida, viu? Amém. Estou muito, como se diz, lisonjeados pela Eu digo que estou honrado, a honra é toda minha. Também quero agradecer. Pastor Murilo, as considerações do senhor. A Danila aqui por fazer esse convite, né? De a gente falar desse projeto maravilhoso de família, né? Que a gente possa continuar lutando, né? Por esse projeto, né? Anunciando que é um projeto de Deus, né? E o projeto de Deus é infalível, né? Que a gente possa anunciar às famílias, né? Que Cristo é o restaurador, que Cristo pode transformar. Sim. Agradecemos a oportunidade, né, Danilão, por estar aqui, né, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Então vamos marcar outro depois, Vamos. outro tema, e aí Se eu soubesse que era assim. vou deixar a critério de vocês escolher um tema, ou deixar um tema aberto Sim, Amém. para a gente falar e bater um bate-papo aqui bem aberto sim. também. E aí bateram para o ímpio para ver quem vai dar. Vai fazer uma pequena oração e dar uma bênção apostólica para os nossos internautas. Pode ficar à vontade, meu pastor. Amém. Amém. Querido Deus, amado Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor, de falar de Ti, de falar do Teu projeto chamado Família, Sim, Senhor. meu Deus. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa, Senhor, que ouvir esse debate, Senhor. Que eles possam ser fortalecidos, Senhor, que eles possam ser edificados, Senhor. Queremos te louvar por essa noite, Senhor. Que as nossas famílias sejam blindadas em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor prometeu, Senhor, que seriam benditas famílias na terra, Senhor. Sim, meu Deus. Essa foi a Tua promessa, Senhor. Sim, Que meu cada Pai. família seja abençoada, que cada pai, cada mãe, Senhor, cada filho seja abençoado, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor falou com cada um aqui essa noite, Sim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que a bênção do Senhor Amém. seja derramada sobre cada família. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Vou te pedir outra vez que deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no canal e até o próximo programa. Até lá. Deus abençoe. Amém.